Na aula anterior, nós falamos sobre o racionalismo. Vimos os principais representantes dessa corrente de pensamento da filosofia moderna, e agora nós vamos ver a corrente de pensadores opostas a ela, que nós chamamos de empirismo. E o empirismo tem esse nome devido à palavra empiria, do grego, que quer dizer experiência. Os principais são John Locke, George Berkeley e David Hume. De onde vem o conhecimento? A gente respondeu isso com os racionalistas, que o conhecimento viria da razão. Mas para o empirista, todo conhecimento, ele vem dos sentidos. Ele vem da experiência sensível. O grande filósofo John Locke dizia: a mente é um papel em branco, ou a mente é uma tábula rasa. Ou seja, quando nós nascemos, nós não temos nenhuma ideia na nossa mente. É a partir da experiência, do contato com o mundo, que nós vamos formulando as ideias. Isso porque John Locke está aqui acabando com a ideia de Descartes, que dizia que existiam algumas ideias que eram inatas. Para John Locke não existem ideias inatas. Nós vamos constituindo essas ideias, criando essas ideias à medida que nós vamos vivendo a experiência, experimentando a realidade a partir dos nossos sentidos. Todo conhecimento vem da experiência. As nossas ideias, elas têm como fonte a experiência sensível, tanto externa, as sensações que nós vamos recebendo da realidade através dos nossos sentidos, quanto as internas, que é a reflexão, quando nós pensamos sobre as experiências vividas. John Locke vai dizer que existem algumas qualidades nos corpos, nos objetos, que afetam a nossa percepção. Algumas qualidades são primárias, elas são inseparáveis dos próprios objetos, ou seja, elas fazem parte do próprio objeto. Como, por exemplo, a solidez e a extensão. Então, o próprio objeto, todo objeto vai ter extensão, um comprimento, um formato, um tamanho. Isso faz parte dele. Então, essa qualidade John Locke chama de primária. Como também eles vão ter as qualidades secundárias. E as secundárias seriam as produzidas pelos objetos nas pessoas, ou seja, aquilo que ele causa em nós, o modo como ele nos afeta. Calor, doçura, dor, por exemplo. Aí você toca em alguma coisa e você sente dor. Você prova um chocolate e sente o sabor, a doçura ali do chocolate. Então, são sensações que são produzidas em você por esses objetos. São percepções secundárias, como diria John Locke. As ideias, nós podemos classificá-las em simples, e as simples seriam, na visão dele, aquelas que não contêm mistura, que aparecem na mente de forma clara, diferenciada e uniforme. Exemplos: maciez, dureza, frieza, unidade, prazer e dor. As secundárias seriam as formadas a partir da união ou separação de ideias simples, ou seja, nós vamos juntar ideias para criar outras, ou seja, essas já serão mais complexas. Exemplo: um par, uma dúzia. Obras de John Locke: Tratado sobre o Governo Civil, Carta sobre a Tolerância, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é nessa obra onde ele vai falar a sua teoria do conhecimento, que é o que nós estamos vendo aqui. Outro empirista que nós temos aqui é o George Berkeley. O George Berkeley, ele é conhecido como imaterialista. Muito famosa a frase dele: ser é ser percebido. Somente existe o que é percebido, ou seja, ideias ou sensações. Todas as ideias nascem da percepção. As coisas sensíveis, materiais, não existem fora da mente. Exemplo: uma árvore qualquer só existe se alguém a estiver percebendo.
Se ninguém a percebe, ela não existe, pois a matéria não existe, mas apenas as sensações e percepções da mente. Então, George Berkeley, ele vai defender isso, que tudo que existe para a nossa percepção. Só existe o que é percebido por nós. Se eu não percebo, não existe. Mas quer dizer então que eu não estou percebendo essa árvore agora, ela está deixando de existir? Não, porque uma outra pessoa, em algum outro lugar, está percebendo essa árvore. Por isso que ela continua existindo. Ele vai dizer que nós podemos dividir em seres espirituais e ideias, ou seja, existe um espírito, um eu, nós, no caso, que é a substância ativa que percebe as ideias, que cria as ideias, que percebe a partir dos seus sentidos a realidade ao seu redor. E existem as ideias, que são as substâncias passivas, que são percebidas e dependem do espírito para existirem. Então, o espírito, o eu, a alma, ele é quem percebe as ideias, é quem pensa. E as ideias seriam aí aquilo que é percebido por esse espírito. Elas só existem por conta desse espírito, ou seja, do eu. Se não existem coisas materiais, como são produzidas as ideias no ser humano? Pela mente eterna que é Deus, dele vêm as sensações humanas e leis naturais. Vale lembrar que George Berkeley, ele está numa luta contra o materialismo da época e também numa defesa religiosa, uma luta também contra o ateísmo. Obras de George Berkeley: 3 diálogos, Tratado sobre os princípios do conhecimento humano. E vamos agora a mais um filósofo empirista. As percepções da mente humana se reduzem a 2 gêneros distintos que chamarei impressões e ideias. Este é o filósofo David Hume. E o David Hume tem como objetivo investigar a natureza humana, analisando as possibilidades, os limites e a extensão da capacidade humana de entender a realidade. Ou seja, o David Hume quer saber até que ponto nós somos capazes de compreender a realidade. Ele é o que nós chamamos aí de empirista rigoroso radical. Rejeita concepções metafísicas, ou seja, tudo aquilo que está para além do que é físico, para além da experiência, pode ser chamado de metafísico. Então, David Hume rejeita qualquer tipo de conhecimento, de concepção que esteja para além da experiência. Impossível saber de onde vêm as impressões sensíveis, e a causa delas é desconhecida. Ele vai dizer que todo o nosso conhecimento vem das impressões, ou seja, da experiência sensível, dos 5 sentidos, como o empirista que ele é. Mas a causa disso é desconhecida. As percepções podem ser divididas em impressões mais fortes, que são mais fortes e nítidas, ideias que são mais fracas e menos nítidas. Elas são cópia das impressões. Por exemplo, quando você está apaixonado, uma coisa é você no momento em que você está sentindo a paixão. Outra coisa é quando você está se lembrando da paixão que você viveu, quando você formula a ideia. Então, a ideia ela tende a ser mais fraca do que a impressão vivida no momento. Ele também diz que as percepções podem ser simples, sem separação, sem misturas, ou elas podem ser complexas, quando nós juntamos várias características numa mesma ideia. Crítica ao princípio de causalidade. David Hume é radical exatamente por isso. A razão jamais pode nos mostrar a conexão entre 2 objetos.
mesmo com a ajuda da experiência e da observação de sua conjunção constante em todos os casos passados. Defesa da tradição da ciência. O que é que a ciência defende? Que todo acontecimento tem uma causa. Isso aí é o que nós chamamos de princípio de causalidade. Relação causa e efeito, ou seja, existe uma causa que gera um determinado efeito. Isso é o que, e inclusive a ciência, ela trabalha com isso, baseada nessa regularidade, que as causas, elas sempre se repetem e sempre vão gerar os mesmos efeitos. É por isso que a gente consegue prever determinados eventos da natureza, como por exemplo, se vai ter um abalo sísmico, se vai ter chuva ou não, se vai ter um terremoto, porque a natureza, ela repete, segundo a ciência, sempre as mesmas causas, gerando os mesmos efeitos. Mas o Hume, ele discorda disso. Ele vai dizer que não existem causas gerando efeitos, o que há é uma crença vindo da experiência, do hábito ou costume de ver um evento se repetir sempre após o outro. Ou seja, ele está dizendo que não existe causa e efeito, esse princípio de causalidade. O que existe é o quê? Nós estamos acostumados a, quando vemos determinada coisa se repetir várias vezes, nós acreditamos que vai acontecer novamente. Por exemplo, você acordou hoje e o sol nasceu. E você acorda na segunda, na terça, na quarta, e esses dias todos o sol nasceu. Você conclui que no dia seguinte o sol também nascerá. Então ele vai dizer o quê? Que por esse hábito de ver se repetir aquele evento, você cria a crença de que aquilo necessariamente vai acontecer. O que não significa que exista uma necessidade racional ou lógica que obrigue um a acontecer sempre após o outro. Não é possível demonstrar, por meio da razão, a necessidade da conexão causal entre dois eventos. Ou seja, eu não tenho como demonstrar, na visão dele, a conexão entre evento X e evento Y. Ele vai dizer que tudo está baseado em quê? No hábito de ver sempre as mesmas coisas. Você viu fogo, sentiu calor. Você se aproximou do gelo, sentiu frio várias vezes. Então você passa a acreditar o quê? Que o fogo gera calor, que o gelo gera o frio. Do mesmo modo, naquela brincadeirinha do efeito dominó, nós empurramos um dominó e todos os outros caem. E a gente acredita o quê? Que foi aquele primeiro dominó que foi derrubando os demais. E me vai dizer que nós não temos como fazer essa ligação. A nossa razão não tem como alcançar isso, essa causa. Que tudo é um costume de estar vendo a mesma coisa se repetindo. E nós criamos a crença de que ela é causadora desse efeito. Obras de Hume: Tratado sobre a Natureza Humana, Ensaios Morais, Políticos e Literários, História à Grã-Bretanha. Na descrição do vídeo vocês têm o link para baixar o material e também para realizar as atividades e testar o seu conhecimento. Obrigada, se inscreva aí no canal para receber os próximos vídeos e até a próxima.